Gravando, ok. Tudo ok aí, pessoal? Estão vendo? Estão me ouvindo bem? Ainda não. Tá carregando. Agora foi. Ah, consegui ouvir a imagem. Ver a imagem, estão me ouvindo bem, né? Ok. Então vejam só. Isso. Boa tarde, pessoal. Então vejam. É, na primeira aula de patologia básica, nós discutimos o conceito de saúde e doença. E vimos que o conceito de saúde e de doença estão diretamente associados ao quanto as células conseguem se adaptar, né? E manter a homeostasia. Nesse sentido, o organismo encontra-se saudável, em homeostase. Vimos que a falta de adaptação do organismo leva a determinados tipos de processos patológicos que nós chamamos de doença. Ok. Então, na aula passada, que nós falamos sobre adaptações celulares, nós vimos que, dependendo do tipo de estímulo, as células elas podem se adaptar aumentando o seu metabolismo ou diminuindo o metabolismo, atingindo, né, frente a esse determinado estímulo, um novo patamar de homeostase. Em algumas situações, na maioria dessas situações, isso leva a alterações estruturais nas células, porque nós falamos de adaptações estruturais, que fazem com que as células possam aumentar de tamanho ou aumentar em número, em quantidade, ou ainda diminuir em tamanho, em volume, e diminuir em número, ou seja, em quantidades de células. Na primeira situação, ocorre aumento do tamanho do órgão e, consequentemente, né, dos tecidos e células que estão presentes dentro dele. Na segunda situação, ocorre diminuição do volume do órgão, porque os tecidos e células que estão presentes nele diminuíram em número e em tamanho. Ok. Em outras situações, o estímulo induz a mudança de um tipo de tecido para outro de mesma linhagem. E, nesse caso, atinge-se um novo patamar de homeostase. Só que há, já nesse contexto, um prejuízo funcional, porque o tecido que foi substituído por outro tecido maduro, embora seja de mesma linhagem, ele não apresenta as mesmas características do tecido que foi substituído, ok? E nós falamos de um exemplo muito básico aqui, muito clássico, que foi o exemplo dos tabagistas que apresentam metaplasia da árvore respiratória. Tudo bem até aí, gente? Ok. Então vejam, por que isso é importante, né? Por que é importante que a gente possa entender isso? Porque, veja, o conceito de saúde e doença está associado ao conceito de adaptação. Determinados tipos de estímulo induzem as células a sofrerem adaptações. E essas adaptações podem ser metabólicas e estruturais. As estruturais conduzem a aumento ou diminuição do tamanho de órgãos afetados, estimulados, ou a mudança de uma característica morfológica, porque um tipo de tecido é substituído por outro, maduro. Ok. Entretanto, em algumas situações, o tipo de estímulo não provoca uma adaptação, porque a célula não conseguiu se adaptar. Vou dizer de outra maneira. Dependendo do tipo de estímulo, dependendo da capacidade que a célula tem de se adaptar e dependendo da intensidade de duração do estímulo, as células elas não conseguem se adaptar frente a esse estímulo. E aí elas vão sofrer uma falta, e aí elas passam por uma falta de adaptação. E essa falta de adaptação gera o que nós chamamos de um conjunto de alterações morfológicas e funcionais que estão associadas a um prejuízo funcional da célula. A esse tipo de condição nós chamamos de lesão ou processo patológico. As lesões, elas podem ser reversíveis e irreversíveis.
Isso está diretamente associado ao tipo de estímulo, duração do estímulo ou intensidade e capacidade que as células estimuladas têm de sobreviver a esse determinado tipo de estímulo. Também de se recuperar após uma lesão, né, desse estímulo. Tudo bem? Então, vejam, as lesões, elas podem ser reversíveis, quando um agente etiológico causa uma lesão e a célula consegue se recuperar voltando a um estado de homeostase. Ou as lesões podem ser irreversíveis, quando o agente etiológico induz um conjunto de alterações morfológicas e funcionais e as células dos tecidos não são capazes de se recuperar, de voltar a um estado de homeostase. Elas param totalmente sua função e entram num chamado de estado de morte, que é a parada irreversível das suas funções, levando, obviamente, células, tecidos e órgãos atingidos, que sofreram morte, a um prejuízo funcional. Ok? Tudo bem até aí, gente? Ok. Então, vejam. Primeiro, nós vamos falar sobre as lesões reversíveis. Depois, nós vamos falar sobre as lesões irreversíveis. Então, o capítulo de hoje, ele se dedica a estudar as lesões subletais ou lesões reversíveis. Ok? João, por que o nome de capítulo é chamado de degeneração e pigmentação, que, a grosso modo, é chamado de acúmulos intracelulares? Por quê? As células e tecidos, quando são agredidas, estimuladas e não se adaptam, elas sofrem um conjunto de alterações morfológicas e funcionais. No primeiro momento, se esse tipo de lesão, se esse tipo de agente não consegue deturpar a célula de modo que ela morra, ela volta a um estado de normalidade. Só que, durante a agressão, ocorre uma alteração morfológica e funcional, metabólica, que nós chamamos de degeneração. Uma degeneração é um tipo de lesão no qual a célula sofre alterações metabólicas. E nessas situações, ela acumula componentes que normalmente não estariam acumulados se não tivesse ocorrido uma lesão, que nesse caso é reversível. Ou seja, as lesões reversíveis se manifestam na forma de acúmulos intracelulares. Por quê? Porque as células no estado de normalidade, elas normalmente vão metabolizar esses componentes. Ok? Por isso que essa aula de hoje é também chamada de acúmulos intracelulares. Então, veja. Então, é importante a gente perceber isso que eu falei para vocês. Tudo que eu falei para vocês aqui eu resumi. Então, veja. Uma das manifestações dos transtornos de funcionalidade das células, que vamos chamar aqui de transtornos metabólicos celulares, se manifesta na forma de acúmulos intracelulares, ou seja, de acúmulo anormal de substâncias, devido ao dano reversível. Então, quando a célula sofre uma lesão reversível, ela acumula substâncias que normalmente não estariam acumuladas se ela não tivesse sofrido esse tipo de lesão. Ponto. Essa lesão é chamada de lesão reversível, porque a célula volta a um estado de normalidade, ou também chamada de lesão subletal. Ok? Alguns autores, muitos autores também chamam de degenerações. Ponto. Ok? Degeneração, né, se refere a alterações morfológicas das células. Também é dito isso, tá? As degenerações são lesões reversíveis, ou seja, compatível com a vida,
Se o que está causando a lesão for retirado, a célula volta ao estado de normalidade. Tá? Então, olha, lesão reversível. As lesões reversíveis, elas são secundárias a alterações bioquímicas. Ok? Então, atenção. A lesão reversível, né, é secundária às alterações bioquímicas que resultam de acúmulo no interior das células. Então, atenção. As células, quando sofrem lesão reversível, elas manifestam esse tipo de lesão na forma de acúmulos. Esses acúmulos podem ser de substâncias normais da célula acumuladas em excesso, como água, lipídios, carboidratos e proteínas. Podem ser substâncias anormais, exógenas, como produtos minerais, produtos de agentes infecciosos ou produtos da síntese anormal celular. E aí esses produtos se acumulam dentro da célula, tá? Ou também, essas substâncias que podem estar armazenadas dentro das células, elas podem ser chamadas de pigmentos, que são substâncias coloridas. E vocês vão perceber que não necessariamente todo pigmento está associado à lesão, mas uma parte significativa está. Ok? Então, olha, quando nós vamos estudar a patogênese dos acúmulos intracelulares, nós percebemos que as substâncias podem se acumular na célula devido ao metabolismo anormal, como no caso de lipídios. Pode também substâncias se acumular, como por exemplo uma proteína mutante, se acumular dentro da célula porque o dobramento dela foi errado. Ou o transporte dela de um determinado sítio para outro também foi afetado. E aí, nessas condições, ela se acumula. Ou ainda, pode acontecer de uma enzima estar ausente ou uma enzima estar deficiente. Isso leva a um acúmulo do complexo, por exemplo, enzima-substrato, ou o acúmulo de um determinado substrato. Ok? E ainda, substâncias como pigmentos podem se acumular dentro da célula, como substâncias exógenas ou endógenas, que podem representar uma alteração, uma lesão, podem expressar uma lesão reversível. Tá bom? Então, basicamente, os acúmulos intracelulares estão associados a esses 4 mecanismos. Tá? E aí, aos poucos, nós vamos reforçando. Tá? Então, vejam. A célula pode acumular, pode apresentar excesso de água dentro dela. Como isso foi causado por uma alteração morfofuncional, que é uma lesão reversível, nós chamamos de degeneração. Só que essa degeneração é chamada de degeneração hidrópica, porque está associada ao acúmulo de líquido dentro das células. Ok? Qual é a etiologia? Agentes físicos, químicos e biológicos. Tá? E qual é a patogênese? Vocês lembram em fisiologia? Existem bombas que controlam, por exemplo, a entrada e saída de íons, que obviamente vão trabalhar para controlar e estabelecer o controle hidroeletrolítico. Então, uma toxina de uma bactéria, uma toxina de um animal peçonhento, por exemplo, pode alterar a integridade da membrana das células de um determinado tecido, levando a uma lesão reversível que se manifesta na forma de acúmulo de água dentro das células, que nós chamamos de degeneração hidrópica. Ok? A própria agressão direta na bomba de sódio e potássio ou uma alteração na produção e no consumo do ATP. Porque as bombas que controlam a entrada e saída de água dentro das células e íons, elas são ATPases dependentes. Ok? Então, como é que a gente enxerga esse tipo de lesão reversível, tá? Basicamente assim, ó. Aqui nós temos três cortes de rim que vocês viram lá na histologia. O corte de rim, ele apresenta os túbulos, né?
contorcidos proximais, ou túbulos contorcidos ou túbulos renais, que são compostos por um epitélio, por um epitélio plano, tá? Que apresenta até microvilosidade, borda em escova. Lá na histologia vocês vão ver isso, tá? Então vejam, aqui em A, peraí, tá, gente? Deixa eu colocar aqui. Aqui em A é um tecido normal, eu consigo perceber o limite entre uma célula e outra. Aqui eu tenho um tecido que apresenta degeneração hidrópica. Então, qual é a característica? As células elas apresentam uma variação de coloração e elas apresentam vários vacúolos. Perceba que é o mesmo tecido, só que aqui já apresenta um desarranjo da arquitetura. Então, isso é uma degeneração hidrópica. Tá? As células, inclusive, aumentaram de volume, porque entrou mais água dentro delas. E aqui, nesse caso, é um tecido que apresenta morte celular. Tá? Aqui, uma lesão reversível, porque as degenerações são lesões reversíveis. E aqui, uma lesão irreversível ou letal. Ok? Aqui. Então, aqui nós percebemos 3 cortes histológicos de rim, em menor aumento, em aumento médio e em maior aumento, tá? Esse rim apresenta rim não, tecido hepático, tá? Aqui a gente tem o tecido hepático em A, em menor aumento, né? Em aumento médio e em maior aumento aqui. O que a gente consegue perceber claramente? Os tecidos que apresentam degeneração hidrópica, as células apresentam vacúolos. E como é a entrada de muitos água dentro das células em excesso, elas diluem seus constituintes. Então, a característica de adquirir coloração é diminuída, é um pouco perdida. Então, eu consigo perceber aqui, ó, em B, essa área de tecido que não apresenta lesão reversível e essa área mais clara, onde as células já apresentam vacúolos e são células mais claras. Quando nós aproximamos, nós percebemos que as células são bem mais claras e até a morfologia hexagonal, que é característica de um hepatócito, ela é perdida. Só que esse tipo de lesão é uma lesão subletal reversível que se caracterizou como um acúmulo de água, chamada de degeneração hidrópica. Isso pode acontecer, por exemplo, quando nós tomamos um determinado medicamento que é tóxico para o fígado. Então, ele agride algumas células de maneira letal, mas outras ele pode agredir de maneira não letal. E aí a gente está observando essas características da degeneração hidrópica. Tá bom? Macroscopicamente, esses órgãos geralmente são maiores, aumentados em tamanho, e eles têm um aumento de peso por causa do acúmulo de água, tá? Geralmente é essa característica, tá bom? Aqui é só mostrando novamente o tecido hepático. No detalhe, um tecido hepático que não apresentou lesão reversível, degeneração hidrópica, e aqui o tecido com degeneração hidrópica. É importante que a gente possa observar que há vacúolos dentro das células, porque ocorreu uma alteração metabólica mais reversível, tá? E aqui é tá bom? As células em maior aumento. Um outro tipo de lesão reversível está associada ao acúmulo de outro constituinte, não água, mas de gordura dentro das células. Por quê? Porque ocorreu uma alteração causada por um agente etiológico que levou a um distúrbio metabólico que se manifestou na forma de acúmulo de gordura dentro das células, tá? A esse tipo de degeneração nós chamamos de degeneração gordurosa ou esteatose, tá? Que geralmente está associado ao acúmulo de triglicerídeos, colesterol e derivados de colesterol, ok? A esteatose, ela se caracteriza pelo acúmulo anormal de lipídios dentro das células, em especial triglicerídeos, né? Em células parenquimatosas. Atenção. Esse quadro aqui, ó, de esteatose, que as pessoas vulgarmente vão chamar de gordura no fígado, né? Não deixa de ser um termo que explica também isso, né? Essa gordura no fígado faz com que o órgão, em grau mais adiantado desse processo,
ele apresenta uma coloração amarela, devido à presença de triglicerídeos. Ok? Aqui ao lado, na figura B, à direita de vocês, vocês podem perceber o mesmo tecido desse órgão. Só que, qual é a característica? As células apresentam muitos vacúolos, a ponto delas parecerem células gordurosas ou hepatócitos, células em anel de Sinek, tá? Alguém poderia desligar o áudio, gente, se não for incômodo? Obrigado. Então, vejam, qual é a etiopatogênese da esteatose? E aí é importante a gente contextualizar vocês. Todo mundo já pagou fisiologia, né? Pessoal? Já. Todo mundo já pagou bioquímica básica. Então, vocês viram metabolismo de lipídios lá no livro de bioquímica. Leninger, Bioquímica Ilustrada, o livro de bioquímica de Pamela, o livro de bioquímica clínica com correlações clínicas. Então, vocês viram isso em algum local. Quer dizer, viram isso em bioquímica e viram isso em fisiologia. Então, mas eu só vou lembrar para vocês, só vou citar vocês. Lembrem-se que o fígado é um órgão extremamente importante, porque ele é responsável pela síntese de triglicerídeos, né? Ele retira a gordura, por exemplo, que chega da alimentação do sangue e transforma essa gordura em, por exemplo, triglicerídeo. E em momentos em que nós necessitamos, ele libera. Em momentos que a gente não precisa, ele acumula, tá? E, obviamente, esses triglicerídeos, essa gordura, ela vai servir para a síntese de vários constituintes, várias substâncias, tá? Então, qual é a etiopatogênese da esteatose, né? O que faz com que o fígado acumule gordura demasiadamente. Primeiro agente é o álcool, porque ele altera as funções mitocondriais e microsomais, que são enzimas extremamente importantes que participam da cadeia da quebra dessas gorduras, do metabolismo dessas gorduras, tá? O diabetes mellitus também. O que acontece no diabetes mellitus? Ocorre uma maior disponibilidade de ácidos graxos livres para o organismo. E aí esses ácidos graxos livres, eles são levados até o fígado e são metabolizados em triglicerídeos. E aí, quanto mais ácido graxo livre, mais triglicerídeo acumulado dentro do fígado. E aí isso causa esteatose, tá? O outro fator que causa esteatose é a desnutrição calórico-proteica, tá? Em especial, proteica. Por quê? Porque esses triglicerídeos, para que eles saiam de dentro do hepatócito, é preciso que haja síntese de uma proteína que se associa a essa gordura. Essas proteínas são chamadas de lipoproteínas ou apoproteínas. Então, se está faltando aminoácido na dieta para produzir apoproteínas e formação de lipoproteínas, né, ocorre uma liberação diminuída de triglicerídeos dos hepatócitos e ele acaba se acumulando dentro do órgão. Uma outra causa é a ingestão calórico deficiente. Quando você quando você ingere poucas calorias, né, ou essa ingestão é deficiente, os tecidos periféricos eles são exigidos e liberam ácidos graxos livres, que se elevam na corrente sanguínea e aí eles vão ajudar a síntese de triglicerídeos que vão se acumular dentro do hepatócito, tá? Uma outra causa também de esteatose ou degeneração gordurosa é a obesidade, porque também os indivíduos obesos eles têm uma tendência a liberar, na realidade, a comer mais, né? E essa alimentação que geralmente tem um excesso de gordura faz com que ocorra uma disponibilidade maior de ácidos graxos provenientes da fritura, da carne que ele comeu com muita gordura e dos outros alimentos que têm uma quantidade muito grande de gordura. Então, essas são as causas principais que levam à esteatose, que é um tipo de degeneração gordurosa, que é uma lesão reversível no primeiro momento, porque se essa lesão ela progride,
a célula pode entrar em morte, tá? Mas isso é num estágio mais avançado. Tudo bem? Então, tudo aquilo que eu falei tá aqui, ó, tá? Jejum diabético, etanol. Se vocês pararem para perceber, a maioria das vias leva a uma ou não metabolização dos ácidos graxos livres, né? Ou uma liberação aumentada de ácidos graxos livres, que faz com que ocorra acúmulo de triglicerídeos dentro do hepatócito. Ou ainda a deficiência de proteína na dieta leva à redução de apoproteínas, que leva à diminuição da formação de apolipoproteínas, que diminui a retirada desse triglicerídeo de dentro do hepatócito para os tecidos periféricos. Então, isso tudo leva ao acúmulo de glicerídeos dentro da célula. Ok? E aqui eu mostro para vocês o aspecto macroscópico de um quadro de esteatose em uma criança. Tá? Essa esteatose ela pode ser difusa, né, ou localizada. Nesse caso aqui, a esteatose está bem difusa, porque vocês percebem que o órgão todo está bem amarelado. Tá? Isso foi, nesse caso, a causa foi uma desnutrição calórico-proteica muito severa. Tá? Ó, e aí você percebe o aspecto todo amarelado do órgão. Quem já viu um fígado, quem já viu um fígado de boi, né, assando, né, ou sendo tratado, né, percebe qual é a característica básica dele, né, bem avermelhado. Ó. Aqui está bem amarelado porque ocorreu o acúmulo de triglicerídeos, tá? E esse é o aspecto microscópico. Quando você olha as células, você percebe que as células são repletas de vacúolo com gordura. Tudo isso aqui, ó, é célula com vacúolo de gordura, tá? Aqui é o aumento, ó, várias células com hepatócitos com vacúolos de gordura, tá? Aqui também, ó, mostrando, ok? Pessoal, vamos dar uma parada aí e aí a gente vai começar a falar sobre degeneração e hialina, tá bom? Também chamada de degeneração proteica, que é causada pelo acúmulo de proteínas. Então, falamos sobre degeneração hidrópica, degeneração gordurosa ou esteatose. Agora, no próximo corte de vídeo, vamos falar sobre degeneração proteica e degeneração causada por carboidratos, que nós chamamos de glicogenose. Ok? Então, nós vamos parar aqui a gravação e depois a gente continua. Gente, estão aí? Sim. Para sair e entrar de novo? Peraí, deixa eu ver aqui, que eu não quero perder isso aqui não. Acho que é só sair mesmo aqui, ele para, né? Vou sair aqui. Aperta em parar de gravar. Eu apertei. Eu só quero saber Aqui agora onde ele ainda tá tá salvo. aparecendo que tá gravando. Tá? Não, tá não. Deixa eu ver aqui. Pausar a gravação, parar a gravação.